Olá, pessoal! É possível a gente pensar o que é o belo e construir juízos sobre como ele se manifesta para a gente? É possível pensarmos juízos teleológicos da natureza e até mesmo da finalidade da existência do ser humano? É sobre isso que a gente conversa hoje a partir do Kant e a sua crítica da faculdade de julgar de 1790. Pessoal, o Kant ele constrói uma enorme base filosófica que vai ser útil tanto para o período dele e a remanescência desses estudos até hoje. Nós podemos observar como muita gente parte da base kantiana para tratar diversas questões. A gente finaliza aqui o nosso projeto, né, de fazer vídeos introdutórios da história da filosofia sobre o Kant com esse último videozinho, onde então a gente fala da crítica da faculdade do juízo, que é uma obra de 1790, e nela o Kant visa encontrar o meio termo para a liberdade que se mostra presente no mundo em si e no mundo fenomênico. Lembrem-se que lá na crítica da razão pura, a gente pode observar que a metafísica não é possível como ciência, então Deus, a liberdade e a imortalidade da alma não são assuntos discutíveis como ciência. Porém, lá na fundamentação da metafísica dos costumes, nossa aula passada, nós observamos que para o Kant é possível sim falar dessa existência da liberdade e que essa liberdade ela está vinculada a dois mundos. Isso é, o mundo da razão prática da ação dos seres humanos e essa máxima universal, essa lei moral que guia como nós devemos agir com a nossa liberdade. Ou seja, há uma união de dois mundos e é isso que o Kant quer tratar aqui então na crítica da faculdade do juízo. É esse o meio termo que ele quer buscar da liberdade. Essa liberdade me permite o quê? Então, dessa maneira, o Kant aponta que a justa medida para a liberdade é encontrada na finalidade. Esse é o nosso conceito-chave. A finalidade une o mundo em si e o mundo fenomênico, o mundo da experiência. Então, essa finalidade ela tem por objeto fazer com que seja possível que a gente julgue. Portanto, formando juízos determinantes nos quais se configuram a submissão dos objetos empíricos a princípios universais, é encontrado o meio termo entre o número e a razão prática do mundo dos fenômenos. Então, essa liberdade que se encontra em dois mundos a partir da finalidade nos permite emitir juízos, e esses juízos eles se tornam o quê? Unificadores de princípios a priorísticos universais com experiência aqui do nosso mundo. Beleza, pessoal? Então, diante dessa visão, o Kant vai apontar que são possíveis os juízos estéticos ou do gosto. O belo é algo que podemos acessar e ele nos leva a uma forma superior do prazer. Então, a gente pode ter essa afetação, ter esse sentido do belo. Desse modo, o belo é a harmonia livre de todo o ser exterior, objeto de satisfação desinteressada, e pretende a universalidade, sem provar a sua legitimidade. Então, o belo aqui para o Kant, pessoal, ele traz o que? Uma harmonia livre de todo o ser exterior. Ele tem algo ali que contém em si uma harmonia gigantesca e causa essa afetação do belo. Ele é objeto de uma satisfação desinteressada, ele não quer ser algo para causar o belo, ele por si causa esse sentimento da beleza. Ele pretende a universalidade, sem provar a sua legitimidade. Então todo mundo pode ter o sentimento do belo com determinada coisa ou não, mas ele sempre pretende causar essa afetação. O criador do belo é o que o Kant vai chamar de gênio. Ele forma um juízo sem conceito, formando um gênero artístico. Essa afetação da beleza se dá de duas formas: o belo por um objeto ou o belo enquanto sublime, que nos liga à infinitude da razão e à superioridade do nosso destino moral, pois nos leva à imensidão. Então o gênio é o criador dessa beleza, dessas maneiras aqui da possibilidade da existência do belo, e a outra maneira desse belo se encontra na natureza. Sempre que a gente contempla esse objeto, se a gente se retém a beleza que o objeto causou, a gente tem um sentimento então aqui do belo. Todavia, quando a gente tem um sentimento do belo, mas isso nos causa a perdição numa imensidão, numa infinitude, a gente tem um sublime. E isso, para o Kant, vai nos ligar ao nosso destino moral, porque está nos levando à imensidão. Outro ponto que o autor trata são sobre os juízos teleológicos. O Kant afirma que ele tem por finalidade os seres naturais e organizados. Isso mostra a harmonia da natureza que necessariamente deve ter um autor.
Caso contrário, não se teria como justificar tal ordem. Essa ordenação faz com que o filósofo defenda que o ser humano e o seu desenvolvimento como um ser de cultura dotado de um valor absoluto pode aparecer como fim último da natureza, justificando, assim, uma teleologia da história humana, cumprindo-se no desenvolvimento da humanidade do ser humano. Então, pessoal, a gente tratou aqui rapidamente da crítica da faculdade do juízo, de 1790 do Kant. Ele, então, busca unificar esse conceito de liberdade que se apresenta em dois mundos, um mundo da razão prática, da ação, da experiência, e um mundo numênico da coisa em si. Isso é possível a partir da finalidade que constrói juízos determinantes, que unificam juízos universais em experiências do dia a dia, em objetos do dia a dia. Esses juízos também são possíveis de duas maneiras: o juízo estético ou do gosto, que é essa afetação aqui do belo. Essa afetação ela pode ser de duas maneiras: o belo em um objeto que nos causa esse sentimento, e o belo enquanto sublime, que é quando a gente se perde a partir desse contato e contempla uma imensidão, e ali, para o Kant, a gente contempla o que é essa infinitude, essa ordem moral existente. E a outra questão que o Kant trata aqui é sobre os juízos teleológicos. Então, ele encadeia que há uma teleologia, uma finalidade nos seres naturais. Esses seres naturais nos englobam, logo, possivelmente, dessa ordem tem algum autor, e a partir do momento que a gente compreende essa ordenação, ela pode ter uma finalidade. E ela é o quê? O desenvolvimento da cultura, da história humana, cumprindo-se no desenvolvimento da humanidade, do ser humano. Complexo, mas interessantíssimo. Deixem aqui para mim dúvidas, comentários e sugestões. E o que isso me toca, que me faz pensar, é se esses postulados kantianos aqui, eles servem para a gente pensar o mundo hoje. É possível a gente construir esses juízos do belo, é possível a gente pensar essa relação de determinação e, por fim, essa finalidade da humanidade de se tornar humano, compreender-se enquanto um ser da lei moral? Obrigado pela atenção de todos, nos encontramos na próxima aula que será sobre o romantismo. Valeu!